Com vocês, mais uma aula do canal Mais Química. Capítulo Tabela Periódica. Nesta aula, histórico da tabela periódica. É importante sabermos que alguns elementos químicos são conhecidos desde a antiguidade. Por exemplo, cobre, ouro, chumbo, estanho, mercúrio, prata. Com o desenvolvimento científico, começaram a existir descobertas de novos elementos. O fósforo foi o primeiro elemento descoberto cientificamente. Brand descobriu o elemento químico fósforo em 1669, ao destilar uma mistura de ureia e areia na procura da pedra filosofal, a qual supostamente transformaria qualquer metal em que encostasse em ouro. Para que você entenda a necessidade de organização e o desenvolvimento histórico da tabela periódica, eu quero que você pense o seguinte. Imagine que você tenha 4 livros. Será que existe a necessidade de alguma metodologia sofisticada para organizá-los? É claro que não. A hora que você quiser, você encontra o livro que você desejar. Porém, imagine agora que você tem uma biblioteca como mostrado na figura. Será que você encontra qualquer livro no momento que você quiser, se não existir uma metodologia de organização? Então é importante que você perceba. À medida que vários elementos começaram a ser descobertos, começou a existir a necessidade de desenvolvimento de alguma técnica de organização desses elementos. O primeiro critério de organização foi a divisão dos elementos como metais ou não metais, de acordo com suas propriedades e características. Antes de avançarmos nessa aula, eu quero fazer um comentário a respeito do século XIX, o século da eletricidade. Veja, o século XIX ficou marcado na ciência pelos grandes avanços nas pesquisas dos fenômenos elétricos. Esses avanços possibilitaram a descoberta de um grande número de elementos químicos. De cerca de 30 elementos conhecidos ao final do século XVIII, houve um salto para mais de 80 elementos químicos conhecidos ao final do século XIX. Uma das consequências foi o aumento da necessidade de organização desses elementos. Vamos falar das primeiras ideias de organização. Tríades de Dobereiner, 1829. Os elementos com propriedades semelhantes foram agrupados de 3 em 3, de forma que a massa do elemento central da tríade é aproximadamente a média aritmética das massas dos elementos externos. Veja no exemplo. A massa do sódio, 23, é igual à massa do lítio, 7, mais a massa do potássio, 39, dividido por 2. Em 1862, um francês criou o parafuso telúrico de Champ-Courtois. Ele imaginou um cilindro dividido em 16 colunas, sobre a superfície do qual descia uma linha em espiral. Nessa linha, os elementos foram colocados em ordem crescente de massas atômicas. Elementos com propriedades semelhantes ficavam alinhados verticalmente. Veja na animação. Um cilindro com 16 colunas, uma linha em espiral desce e os elementos são colocados sobre essa linha em ordem crescente de massas atômicas. Planificando esse cilindro, percebemos que a ordem crescente de massas atômicas faz com que elementos com propriedades semelhantes estejam alinhados verticalmente. Algum tempo depois, surgiu a Lei das Oitavas, de Newlands. Ele idealizou a classificação dos elementos pela ordem crescente de massas atômicas, em grupos de 7 e dispostos lado a lado. Logo percebeu que as propriedades químicas eram semelhantes ao primeiro e oitavo, segundo e nono, terceiro e décimo, e assim sucessivamente. A contar da esquerda para a direita, e a definiu como sendo a lei das oitavas musicais, pois guardavam a mesma harmonia que as notas musicais. Bem, chegamos em Dmitri Ivanovich Mendeleev, 1869. Agora, as informações mudam de nível. Eu vou ser bem direto. O que você tem que saber a respeito de Mendeleev? Primeiro, o que ele fez. Segundo, como ele fez. Terceiro, por que ele é considerado o pai da tabela periódica? Diz a história que Mendeleev era viciado em jogo de paciência, aquele jogo com as cartas de um baralho que você tem que sair agrupando de forma organizada. Então Mendeleev listou os elementos e suas propriedades em cartões individuais e tentou organizá-los de diferentes formas à procura de padrões de comportamento. Ele percebeu que, organizando os elementos em função das massas de seus átomos, massas atômicas, determinadas propriedades se repetiam diversas vezes. Com base nisso, podemos responder as duas primeiras perguntas.
O que ele fez? Primeiro cientista a organizar todos os elementos conhecidos na época, cerca de 63 elementos. Segunda pergunta, como ele fez? Organizou os elementos em ordem crescente de massas atômicas. Agora, para responder a terceira pergunta, por que Mendeleev é considerado o pai da tabela periódica atual, eu tenho que falar de um outro cientista, um alemão chamado Lothar Meyer. Veja, na mesma época de Mendeleev, Meyer fez um trabalho similar ao feito por Mendeleev. Só que, na tabela de Mendeleev, existiam alguns espaços em branco, elementos que não eram conhecidos. Mendeleev disse que eles seriam descobertos, e quando fossem descobertos, teriam densidade X, ponto de fusão Y, ponto de ebulição Z. É claro que o pessoal meio que tirou onda da proposta de Mendeleev. Só que 15 anos depois, esses elementos começaram a ser descobertos. E quando foram, as propriedades foram sendo confirmadas. Então, Mendeleev fez previsões a respeito da descoberta de elementos não conhecidos na época, assim como de suas propriedades. E essa genialidade de seu trabalho fez com que ele fosse reconhecido como o pai da tabela periódica atual. Para concluirmos essa aula, temos que falar de Henry Moseley, em 1914. Ele determinou que as propriedades de cada elemento são determinadas pelo número de prótons, ou seja, pelo número atômico. Ele é considerado o descobridor do número atômico. Com base nessa constatação, foi proposta a tabela periódica atual, na qual os elementos estão dispostos em ordem crescente de números atômicos. Originam os períodos na horizontal, em linhas, e originam as famílias, ou os grupos, na vertical, em colunas. Então, a lei periódica atual é: os elementos na tabela periódica estão organizados em ordem crescente de números atômicos. Você assistiu a mais uma aula do canal Mais Química, Tabela Periódica, histórico da tabela periódica. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, assine o canal, toque o sininho para receber notificações de novos vídeos. Aqui, no canal Mais Química, a grande protagonista é a química. Valeu, pessoal. Forte abraço e um beijo no coração.